Bom dia, pessoal. É bom estar aqui com vocês, eu me sinto honrado de participar de eventos como esse, né? Que a gente para um pouquinho, sai do foco da devoção dominical e começa a refletir algumas coisas sobre o nosso papel na cidade, o papel da nossa igreja, o papel, enfim, do corpo de Cristo. Antes que você me pergunte, né? Você veio da Paraíba? Foi da Paraíba. De João Pessoa foi... Cara, você veio falar sobre metrópole, você vem da Paraíba, o que você fala sobre metrópole? João Pessoa, na realidade, é uma cidade de 1.090.000 habitantes, quando considerada a região metropolitana. Uma cidade de 780.000 pessoas. E antes que você pergunte, lá não tem jegue andando na rua. Se você nunca foi lá, né? Os cariocas é que tem, às vezes, essa impressão. Será que tem jumento andando na rua em João Pessoa? Não, eu sempre digo quando eu falo fora, olha, o único jumento que tinha em João Pessoa veio falar para uns amigos em São Paulo. E estar aqui com vocês é desafiador mesmo. Eu sou de João Pessoa, sou um homem da cidade, nasci na cidade. Minha relação com a cidade sempre foi muito intensa, porque desde os 14 anos eu era guitarrista de uma banda de rock. Depois eu mudei o instrumento para teclado. E depois a minha vida artística acabou, porque eu me converti, né? E aí eu joguei fora todos os meus CDs do Pink Floyd, do Rush, do U2, porque alguém me disse que eu tinha que fazer isso. E eu fiz, porque eu sempre quis ser muito obediente. Mas na realidade a minha relação com a cidade, eu acho que eu conseguia ver na cidade algumas coisas boas. Mesmo quando eu não conhecia a Cristo. De fato, isso é uma realidade, eu não descobri o Brasil. E quando, às vezes a gente usa termos, mas não reflete sobre a semântica daquela expressão, e eu não sei se todos sabem o que é que significa metrópole, né, na etiologia mesmo, no fundo da palavra, a gente fala sobre metropolitano, metrópole, e eu não sei se todos já refletiram sobre essa palavra. Mas, vendo duas palavras que se compõem, meterpolis, polis é cidade, todo mundo sabe, e meta é ventre, é mãe. A metrópole é uma cidade mãe, ela é uma cidade ventre. E do ventre da cidade, nasce tudo que há de melhor no homem, e nasce tudo que há de pior no homem. Isso aqui é interessante. Ela é mãe de bênçãos e maldições. A cidade é mãe de oportunidades e opressões. A cidade é mãe de artes e ela também é mãe de destruição, de corrupção e de criação, de tecnologia e de pobreza ao mesmo tempo. Ela é mãe, é ventre para muitas coisas nesse sentido. E eu acho, gente, que quando a gente fala de ministério para a cidade, eu vou confessar algo que eu tinha sobre a cidade quando eu me converti e comecei a estudar teologia. Eu tinha uma ideia muito maligna da cidade e eu tenho uma razão. Eu construí uma razão para ter uma visão da cidade deturpada. E o pior é que quando a gente encontra uma razão teológica, é difícil mudar essa razão teológica de como nós vemos a cidade. Tem um trecho nas Escrituras, só para... Você não precisa nem abrir. Para que trazer Bíblia para encontro teológico? Mas tem uma passagem muito, muito interessante aqui sobre a descendência, né, de Caim. E isso aqui balizou muito tempo o meu pensamento, e talvez ainda balize o pensamento de alguns quando a gente pensa cidade. Capítulo 4 de Gênesis, assim, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. E depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu Irade, Irade Meljael, Meljael Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Primeiro caso de poligamia foi na cidade. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Mas também o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Olha o que é que acontece na cidade, a efervescência. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá, e disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Fique imaginando Lameque num shopping, o menino pisa no pé dele e ele mata o menino. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. E aí eu fiquei pensando, poxa, a cidade é um negócio ruim, viu? Bom mesmo é o jardim. Se a cidade, em tese, ou no pensamento da queda, é a expressão da substituição do ideal divino, e o Caim que mata o irmão, ele funda a primeira cidade, então a cidade não presta. Não é isso que a gente pensa? Eu não sei se vocês pensaram assim, ou se pensam assim. Eu me converti desse pensamento. Mas o fato, como eu falei no começo, Metropolis, a cidade aqui é a mãe do que há de melhor no ser humano, e a gente vê a criação de gado, começa ali a se desenvolver, os filhos da descendência de Caim vão e começam a cultivar a terra, outros começam a tocar, outros começam a ser flautistas. É também o primeiro caso de poligamia e de violência urbana também. Acontece numa cidade ali que foi fundada por Caim, então cidade não presta. Essa é a ideia da gente, por isso que a gente se fecha. Quando o pastor Lisânia estava falando sobre esse movimento centrífugo versus centrípeto da expressão da fé judaica, e que a ida a Nínive quebra esse conceito, essa lógica do judaísmo, de sair, de ir para fora, de ser chamado para fora. Eu acho que Jonas experimenta a primeira expressão do eclesia, de sair, de ser chamado para fora dos muros do judaísmo e pregar para uma cidade como as nossas cidades, né, que não são santas. E aí o paradoxo do cidade dos homens e a cidade de Deus, que entra na nossa cabeça desde Platão, na sua fundamentação teórica do pensamento dualista, depois Agostinho, depois o iluminismo dá o golpe final sobre a nossa vida, a separação do secular, do sagrado, a gente se encastela, há uma progressão em direção à urbe, a formação dos centros urbanos. Pra vocês terem uma ideia, há 300 anos, 3% da população mundial estava nas cidades, 3 a 300 anos. Estima-se que brevemente serão 80%. Segundo a ONU, gente, 5 milhões de pessoas por mês deixam o campo para a cidade. Eu não sei se a igreja está nessa mesma velocidade de internalização desse movimento natural, desse processo, desse movimento que acontece. Então, como falei para vocês, eu vivi na cidade, sou homem da cidade, conheço a cidade, usei drogas na cidade, conheci drogas na cidade, toquei em banda de rock na cidade e me converti e fui tirado da cidade em um primeiro momento. Por tudo, eu fui alijado da arte. Não estou dizendo que isso aconteceu por causa dos meus líderes espirituais, talvez pelo próprio pensamento. Vejam, eu não moro numa metrópole, mas numa minitrópole, digamos assim, né? Então, aquele pensamento ainda enraizado do interior, que vai para a capital, aquela coisa dos pequenos guetos de proteção, e começou a ser libertador na minha cabeça, começar a pensar a cidade como uma oportunidade. Outra coisa que é muito interessante quando a gente pensa em ministério para a cidade, é que a gente só pensa na dor da cidade. A igreja como um instrumento de Deus para curar as dores da cidade. Quer seja através de uma ação no presídio, quer seja através de uma ação na rua, quer seja através do fomento de alguma atividade de empreendedorismo. Mas a gente esquece, poxa, se a cidade, contrariamente a esse pensamento arraigado em nós, de que a cidade, por ter sido fundada em primeiro lugar por Caim, ela não presta, eu preciso voltar um pouquinho no Éden e lembrar que há um mandato tão importante quanto o mandato de pregar o Evangelho, e lhes digo que primeiro, que antecedeu, gente, o mandato do Evangelho, de pregar o Evangelho, é um acidente no plano. Mas o mandato de fazer cultura, de transformar as ambiências, é criacional, é puro.
quando Deus diz para Adão e Eva, dominem sobre todas as coisas, Ele está dizendo, isso tudo aqui é bom, então transformem, façam tudo. Não deu tempo, coitados, de fazerem uma cidade, né? Caim logo pecou e saiu do jardim. No final das contas, o ideal de Deus nem é a cidade, nem o jardim, mas a cidade e jardim. A gente começa a narrativa da criação em um jardim, termina numa cidade, né, gente? Uma cidade transformada, e não uma cidade totalmente nova, no sentido de que não houve nenhuma matéria-prima prévia. Falamos em novo céu, mas não falamos em nova terra. Já perceberam isso? A gente quer ir para o céu, agora a gente não fala de uma nova terra. E às vezes, quando a gente começa a pensar que a igreja e o ministério da igreja na cidade não é só para adereçar os problemas sociais, mas fomentar o que de bom na cidade já existe, como por exemplo a arte, a divulgação da boa arte, a propagação da boa arte, a oportunização dentro do corpo de Cristo para que daqui saiam artistas, não necessariamente que vão cantar Jesus em todas as letras. Mas se canta Jesus quando se fala da cidade que ele pensou. A cidade que também é oportunidade, que a cidade também é o traço, é a expressão visível de toda a potencialidade que Deus deu para nós. Esses grandes arranha-céus não são fruto do pecado. São fruto da criatividade, da ciência. E Deus está por trás disso. As grandes invenções, as grandes construções. Então a igreja precisa, antes de mais nada, eu estou dando essa pequena introdução, porque na realidade, quando eu falei com o Segundão, eu vim trazer um pouco da experiência nossa, da cidade viva lá em João Pessoa, mas eu queria sedimentar um pouco a base teórica, a base teológica do nosso pensamento, porque quando a gente começa a falar, a gente está fazendo isso e aquilo, é pragmatismo, não significa que a gente está pensando naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente está fazendo porque está dando certo, mas não está pensando naquilo que a gente está fazendo. Então o que eu vou falar para vocês agora da nossa experiência ministerial, tem a ver, antes de mais nada, dessa mudança, dessa revolução hermenêutica, acerca de que a cidade é plano de Deus. Agora o pecado mancha a cidade. Caim acertou quando fundou uma cidade. Talvez ele tenha sido bem mais inventivo do que o próprio pai. O problema de Caim foi o pecado de Caim, e não o mandato que Deus deu a Caim, que veio do seu pai, perpassa toda a nossa história e chega em nossos corações hoje, no século 21, de que nós somos os fazedores da cidade, os construtores da cidade. Então a igreja precisa funcionar como um amálgama com a cidade. Igreja e cidade não podem ser vistos como unidades estanques. Igreja e cidade, se igreja no final das contas nem é lugar, mas é uma nova gente que é nova porque a revelação da eterna e imutável vontade de Deus nos foi passada novamente pelos vínculos e pelo curso do Calvário. Igreja e cidade, gente, não podem ser vistos como uma diferença. Nem no sentido do movimento centrífugo, nem no sentido do movimento centrípeto. A igreja deve estar unida à cidade, como alimento e como remédio ao mesmo tempo. Eu acredito, e se não fazemos assim, somos os piores dos cristãos, se não entendermos que da igreja pode sair o bom da cidade, além de uma comunidade que se reúne no domingo ou faz algumas obras na favela, então nós não entendemos o que é que significa essa restauração da cidade. Agora, como é que essa restauração se dá? Através de ministérios. Mas o que são ministérios? São ações. Ministério, em outras palavras, é o exercício prático de potencialidades dadas pelo Criador. Alguns costumam dizer, não, mas o ministério, eu só posso dizer que é ministério se for um cristão que está realizando uma tarefa. Ou eu preciso discernir e diferenciar talentos de um lado, a potencialização que o Espírito Santo dá aos talentos naturais e nos dá dons espirituais. Tudo isso a gente precisaria de uma discussão mais longa, mas o fato é o seguinte: o que é que aconteceu há 10 anos em João Pessoa,
na Minitrópole, na Paraíba. Eu era pastor auxiliar de uma igreja muito especial, que eu amei muito, e essa igreja havia fundado um pequeno núcleo na beira-mar em João Pessoa. Quando eu digo beira-mar é assim, você saía do púlpito, aliás, vocês estariam aqui olhando para o mar ali atrás, e eu saía do púlpito e pisava na areia, não havia rua entre a igreja a igreja não, o negócio lá, o prédio lá, e a praia. E com 1 ano e meio, o colega que tinha ido para lá nesse projeto de plantação daquela igreja para uma área mais rica da cidade, digamos assim, foi embora para os Estados Unidos, um convite, e me chamou. E o meu primeiro desafio foi o seguinte: poxa, eu exerço uma função pública desde 2000, e essa função pública na minha cabeça atrapalharia a ideia de me tornar o senior pastor de uma igreja, o titular da igreja. Eu poderia estar funcionando como um auxiliar, e poderia estar ajudando em tudo, mas na minha cabeça não entrava. Então, uma das minhas primeiras crises, quando eu fui chamado para essa comunidade, foi o velho dilema do tempo integral para Deus. E essa história do tempo integral para Deus é uma outra confusão que a gente colocou na nossa cabeça, que atrapalha o nosso ministério na cidade. Porque na nossa cabeça o tempo integral é o que está dentro da organização todo o tempo. E não necessariamente aquele que está a serviço de Deus na cidade todo o tempo, onde quer que ele esteja. Então isso foi muito confuso na minha cabeça também. E eu precisava assim, quebrar e tirar essa casca, essa crosta de uma teologia que eu internalizei, que passou a ser reinante nas minhas decisões. Cheguei até para minha esposa que está aqui, eu disse: Samara, eu vou deixar a procuradoria. Esse negócio de ser procurador e pastor não dá não. Ela quase entra em pânico: meu filho, não faça isso. Aí fui conversar com o pai, com mãe, com amigos. Não, Sérgio, não diz, vai, cara, fica na tua, fica na boa, vai fazendo aí, vai treinando gente. E aí, gente, eu fui obrigado pela minha condição de realmente contar com todo mundo. De realmente contar com todo mundo. As primeiras semanas uma mãe chegou lá e disse: pastor, eu estou com um problema sério. Isso era 2004. Meu filho está vendendo tudo em casa para comprar crack. Espera aí, crack, droga, eu não aprendi nada disso no seminário. Crack, droga, ajudar, crack. Isso que é crack? Porque eu não sabia, era muito novo o crack em 2004. Não, eu não sei também não, um bicho que ele pega umas pedras que ele bota e fica cheirando lá e fica dentro do quarto. Rapaz, o negócio evoluiu. Porque crack foi feito para ser droga de morador de rua. E hoje tomou conta da classe média, da classe alta, de uma pessoa. Mas nós não tínhamos como resolver aquele problema com oração e jejum. A cidade clamando, ou seja, esse meterpolis, esse ventre que gera tudo de bom e tudo de ruim, está olhando para a igreja, que somos nós, povo remido, consciente da nossa missão, para que eu desse uma resposta. E essa resposta não viria através de uma ação apenas ou necessariamente religiosa ou espiritual. Por quê? As alas psiquiátricas dos hospitais em João Pessoa não tinham condição de resolver esse problema, porque era algo novo. Não tinha nenhuma casa, comunidade terapêutica na Paraíba na época, nem da igreja católica havia nas redondezas algo que tivesse um pensamento mais integrado de tratamento de drogas, nada disso. Então qual foi? Pô, se não tem ninguém, é tu mesmo. Começa essa primeira casa, vai atrás dessa primeira casa. Fomos atrás de uma terra. Essa terra, gente, ao que parecia, passando na BR-101, era um lugar ali de o quê? Talvez uns 5 hectares. O que eu conseguia ver. Placa de venda principal, uma rodovia principal a 11 quilômetros do centro da cidade de João Pessoa. Fui lá e o cara disse: não, você está enganado, aqui são 150 hectares. Para vocês terem uma ideia, é uma terra do tamanho do Ibirapuera aqui em São Paulo. Inclusive com reservas de mata e tudo mais. E aí eu não vou contar como foi o processo. Compramos porque veio uma ideia. Por que não outras coisas?
por que não, nesse lugar, a gente poder atender outras demandas dessa natureza, não só de drogas, mas de, por exemplo, um grande problema do Brasil, gente, são os egressos do sistema prisional. A gente fala muito pouco sobre isso nas igrejas. Os egressos do sistema prisional. Nessa discussão, maioridade, menoridade, diminui, uma coisa. Gente, se diminui ou não diminui, uma coisa eu sei. Entrou no presídio, se acabou, se lascou para sempre. É pior, é escola. Lá, o cara que roubou a bolsa de uma mulher para comprar a feira, ele vai aprender requintes sobre o crime organizado. Pensamento sobre isso é outro grito da cidade, da Metropolis. Outro grito da cidade é o problema crescente das taxas de suicídio. Outro problema da cidade, que já foi dito aqui, além disso, é o problema da educação mesmo, de qualidade, que muda, que faz refletir. Por isso que eu gosto de ambiências como essa. A gente pode conversar, a gente pode, enfim, as pessoas precisam ter essas oportunidades. Outro grande problema, outra grande grita da cidade, a corrupção, a violência, e tudo isso tem que interessar para nós. No lado em que a igreja é remédio, mas no lado que a igreja é aplauso, é fomento. Fala-se muito na missão integral, e a despeito da errônea utilização desse termo, posto que se não é integral não é cristão, a despeito dessa discussão, eu observo que, especialmente na América Latina, a discussão ficou muito entre igreja e ação social, né? Evangelismo e ação social. Lausanne toca nesse ponto, evangelismo e ação social. A igreja precisa ser o sal, a igreja precisa ser a justiça de Deus ali na cidade. Tá, mas tudo bem. E a igreja é só remédio? Por que a igreja não pode ser palco, fomento, aplauso, celeiro de outras coisas, de outras ideias, de desenvolvimento, de reflexão filosófica, de reflexão de novas tecnologias, de sustentabilidade, tanta coisa que pode sair daqui de dentro. E isso passa a ser um movimento, gente, multidirecional, porque ao passo que a igreja reflete outras coisas, além da sua ação social e da sua busca por pregar o evangelho, eu abro portas para que outros entrem e discutam comigo, e se façam presentes nessa história. E aprendam, e ensinem e vivam essa dinâmica. Pois bem, quando nós compramos a terra com muitas dificuldades, começamos a casa, construímos a casa, começaram a haver então algumas mudanças, e eu comecei a ter acesso a algumas literaturas. Eu acho que a gente também nós não somos absolutamente inovadores em nada, né? Acho que o teólogo deve baixar a cabeça e dizer, que inovação de nada? Nós somos o conjunto das cópias que fizemos e das sínteses que compilamos na nossa cabeça. Mas uma coisa que eu observei é que a igreja brasileira e latino-americana, isso todo mundo sabe, tem uma influência do evangelicalismo americano, ocidental, separatista, etnocêntrico, usurpador, por bem, não estou dizendo que é por mal, gente de coração bom, veio para cá, criaram guetos, criaram unidades, sabe, praticamente intransponíveis. Mas eu vou lhes confessar, algo que a igreja brasileira precisa mais ler é sobre o calvinismo holandês. A gente ouve de Abraham Kuyper, por exemplo, apenas aquela grande frase, né? Não há nenhum centímetro quadrado de todas as esferas da existência humana onde Cristo, que é Senhor de todas as coisas, não diga, é meu. A gente conhece de Kuyper só isso. Kuyper foi político, foi alguém que investiu profundamente em arte, investiu profundamente em um pensamento integrado do cristianismo, não só do cristianismo como remédio, escute, porque a missão integral vê o cristianismo como remédio, mas o cristianismo como palanque, como palco, como incubadora de coisas boas para a cidade. E Abraham Kuyper é fundador da Universidade Livre de Amsterdã, foi primeiro-ministro da Holanda, um cara que deixou um legado tremendo para as artes, um legado tremendo para o pensamento político. Estão ressuscitando Kuyper agora. Os americanos estão começando a ler mais Kuyper. Estão trazendo o pensamento holandês para essa visão
de que o cristianismo deve estar atento a todas as esferas da vida humana, porque nós não somos um departamento da cidade. Nós somos a esperança da nova cidade, ou da nova cidade-jardim, em tudo. Tanto na arte de Tubal, quanto na beleza dos inventos, como na efervescência da arte. E pouca gente sabe, por exemplo, que existe um filósofo cristão, e quando eu falo filósofo, é que usa categorias filosóficas reformadas, que estão começando a ressuscitar agora, e é uma nova dica, para que você leia. Hermann Doivert, discípulo de Abraham Kuyper, amigo de Hans Huckmacher, que é o cara que pensa a arte no cristianismo. Vocês não têm encontro sobre arte? Imprescindível. Diga que tragam alguma coisa sobre Huckmacher. Sobre o que esses caras pensaram sobre a arte. Tem um livro dele que diz: Art needs no justification. A arte não precisa de nenhuma justificativa. E ela não precisa de nenhum selo cristão, porque a arte é fruto do mandato cultural edênico, e não um aborto da cidade caimita. Então, voltando para tudo isso, a gente começou a pensar, ia fazer umas doideiras, fazer umas loucuras, começamos a dessacralizar o espaço da igreja, dessacralização total, utilizando para conferências de medicina, de direito. Congresso Internacional de Direito Penal aconteceu lá, na área, a sede da comunidade agora é na cidade, mas esse campus metropolitano de 150 hectares, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é essa terra que nós compramos. E lá construímos a casa de recuperação, começamos a nos envolver com presídio, começamos a nos envolver com... Hoje, nós somos talvez a única igreja do Brasil que tem um acordo com o Conselho Nacional da Justiça. Aí vem a explicação de eu não ter deixado a minha posição na época, que nós começamos a fazer análise de processos dos presidiários da Paraíba, dos 3.500 presidiários do sistema prisional paraibano. Nós descobrimos que 700 já tinham pena vencida, ou poderiam ter progressão da aplicação da pena, uma liberdade condicional, ou a possibilidade de, enfim, ir para o semiaberto, trabalhar e dormir. Fizemos isso e isso. Chegaram alguns advogados, aliás, alguns representantes do Conselho Nacional de Justiça, na época do Gilmar Mendes, foram lá em João Pessoa, conheceram em loco no presídio, na vara, foram na vara, o juiz de execução, que não é cristão, de longe, disse: não, esses caras estão fazendo um trabalho legal aqui, tem um monte de menininha aqui, uns estagiários de direito que estão fazendo esse negócio. E aí nós assinamos com o Conselho Nacional de Justiça um termo de cooperação, de advocacia voluntária, que não depende mais do governo da Paraíba, nem do diretor do presídio. Por quê? Foi falado aqui, gente, que uma das características da cidade acho que foi na fala do pastor Lisânias, é a especialização. E não tem nada mais frustrante na igreja, nos moldes antigos, para uma pessoa que vem cheia de dons e talentos e oportunidades e experiências de vida, ter que se encaixar no nosso conjunto de atividades eclesiásticas. Ou o cara é diácono, é professor da escola bíblica, ou ele ajuda a montar as cadeiras, ou ele está no louvor, ou ele faz aconselhamento. So what? E aí? É só isso mesmo? Uma vez um cara chegou para mim e disse: pastor, estou chegando, me converti um mês atrás, e eu quero dizer que eu estou aqui, agora infelizmente eu não posso ajudar a igreja em nada, eu não sei de nada. O que é que você não sabe de nada? Não, não sou nada. Eu tenho 2 MBA, um MBA na FGV e um MBA na Universidade Americana. Mas aqui não serve, né? A igreja não precisa disso. De fato. Esse pensamento, e o Ed que está aqui me ouvindo, que tem um trabalho maravilhoso com profissionais, você que navega nesse sentido, nas mesmas ondas, nos mesmos mares, nós fizemos uma coisa, gente, que poderia ser considerado talvez heresia nos tempos de hoje, em alguns segmentos. Mas foi o que nós fizemos. Ampliamos o trabalho nos presídios, adquirimos uma unidade móvel odontológica, médico-odontológica, e todo sábado lá, começou a faltar médico da igreja. Digo: meu amigo, você tem algum amigo que pode ajudar nós aqui no projeto de construção da cidade, ou da cidade jardim? Se tem uns amigos, mas o cara é ateu, outro é espírita, chama todo mundo, cara. Ele não vai pregar o evangelho.
Aliás, aqui ninguém vai no médico e pergunta se o médico é crente, né? Alguém aqui na sala de cirurgia, morreu, o senhor é crente? Qual é a sua denominação? Já fez essa pergunta a alguém, meu irmão? Ele é bom se ele é um cara que está cumprindo bem o mandato edênico da transformação da cultura, da tecnologia e da ciência. Então chama essa turma. Embora eles não sejam, pelo menos em tese, moradores da Nova Jerusalém, eles ainda carregam a mesma obrigação dada a Adão de transformar as coisas. E o pessoal começou a vir, e começou a o quê? A frequentar a igreja. Pela via do ministério urbano. Entendendo que as pessoas têm especializações e elas não podem chegar aqui e ter que se encaixar nos nossos modelos e cargos eclesiásticos, porque isso é frustrante. Nada contra estar na porta entregando panfleto. Nada contra estar arrumando cadeira. Isso nos ensina a ter toalha e bacia nas mãos. Mas é frustrante para um profissional ter que na segunda-feira encarar que a vida dele é completamente desassociada da vivência comunitária da igreja local. Me pergunto, vocês têm quantas congregações? Deve ter umas 3.000 em João Pessoa. Como assim? Não, é o escritório do cara, enfim, o trabalho dele, é a oficina, ali são as congregações. Aí, sem dúvida alguma, gente, por que os motivos fundantes da civilização ocidental são cristãos? Não foram só por causa da mensagem de Jesus, no sentido missionário da palavra. Foi por um grande e profundo investimento em educação. Gente, cosmovisão é moldado na universidade. Cosmovisão é moldado nas universidades. E aí a gente teve uma ideia. Qual é a ideia? Se eu quero, de um lado, ser remédio para a cidade e ser palanque para a cidade ao mesmo tempo, como operador da construção da cidade-jardim idealizada por Deus, eu preciso investir pesado em cosmovisão, não com os meninos da igreja apenas, mas com gente de fora. Então surgiu a ideia, vamos começar uma escola de padrões internacionais. Na Paraíba, com Jeguinho lá fazendo escola. Começar uma escola, eu e Samara começamos, eu e minha esposa começamos a pesquisar os modelos, chinês, finlandês, Escola da Ponte em Portugal, as grandes escolas. Uma vez eu estava em Nova York, passei do lado eu não sei, de St. Patrick, eu não sei qual é, que é aquela do Homem-Aranha que ele fica pendurado assim, eu não sei qual é. Passando do lado, aí eu vi um cemitério. Mas tinha uma placa na rua, em direção a Wall Street, que dizia aqui nessa igreja, começaram as primeiras turmas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Olha para a história, cara. Quem são os pais de Harvard? Quem são os pais de Princeton? Quem são os pais? São pastores, são clérigos. Agora vem a modernidade, vem a evolução do método científico, tira esses caras, bota eles na capela, dá para eles o mesmo status de doutor na universidade, põe nele uma toga e chama de reverendo e cala a boca desse povo. Quem vai entrar aqui é o pensamento de Darwin. E aí a gente começa a fragilizar a cosmovisão de um Deus criador a partir das universidades, gente. Ou vocês acham que não foi? Porque quando fala, foi a mídia, mas no início dos anos 20, a mídia era muito fraca ainda. No século 20. A mídia se potencializa agora, no final do século 20 e início do século 21, com a internet especialmente, com satélites e tudo mais. Então a gente pensou numa escola. Agora tinha que ser uma escola que não tivesse nada de religioso no seu conceito, mas que fosse cristã na cosmovisão integrada de igreja como remédio, escuta essa frase, igreja como palco para a construção das coisas boas da cidade-jardim.
Nós começamos há 6 anos a escola, hoje está com a capacidade máxima de alunos, foi bem além do que nós tínhamos proposto e alcançamos o que esperávamos. Temos mais filhos de não evangélicos do que evangélicos. O corpo de trabalho da escola cristã tem também profissionais que estão cumprindo bem o seu mandato cultural de transformar a cidade em cidade-jardim, um mandato edênico, porque é uma maneira também de ser evangelístico com pessoas que estão vindo se agregar e trabalhar conosco. Funções mais importantes, estratégicas e diretivas são pessoas escolhidas a dedo, sem dúvida alguma, que buscam viver a vida com o Senhor de maneira íntegra, de maneira intencional, que entendem a importância do mandato do Evangelho, de pregação do Evangelho puro e simples. E os pais estão vindo, gente. Os pais estão vindo, eles estão fazendo coisas acontecerem. Se fala muito em medidas de atuação transformacional de uma igreja, né? Um que tomou conta dos Estados Unidos foi o Church Growth Movement, iniciado por Donald McGavran, que foi missionário na Índia e entendeu como é que poderiam se detonar processos de crescimento das comunidades. E de fato as igrejas, surge o movimento das mega-igrejas a partir final dos anos 70, início dos anos 80. Isso foi uma medida. Depois falou-se muito, o Christian Schwarz, aquele alemão, começou a falar de que a capacidade de medida da igreja estaria relacionada à integração dos membros, ao cuidado. Mas é interessante, nesses dois modelos, a análise da efetividade dentro da urbe não considerava a urbe. Considerava a igreja. Quantos estão aqui? Quantos grupos pequenos nós temos aqui? Quantas pessoas estão servindo aqui? A gente está começando a ver um movimento bem interessante acontecendo, né? Já iniciado aqui na América Latina pelos pensadores da Missão Integral, lá do movimento missional, é que a efetividade da igreja, gente, no final das contas, precisa ser medida fora das parametrizações estatísticas internas. Por quê? Porque se igreja e cidade precisam ser como um amálgama, a igreja não só sendo remédio para o pecado, para a iniquidade, mas ao mesmo tempo sendo palco e fomento para tudo aquilo que Deus deu como mandato cultural para nós. Então, a gente fez uma pesquisa na Cidade Viva, foi bem interessante, me alegrou muito, me alegrou demais. Acho que pagou esses meus 10 anos de igreja. Eu vou dizer para vocês o que é que foi. Fizemos um censo, não foi censo porque não envolveu todo mundo, mas foi uma amostragem bem significativa. 2.400 e poucas pessoas responderam. A gente pegou gente a partir dos 14 anos, responderam. E uma das análises que a gente fez foi a capacidade atracional da Cidade Viva com profissionais. Porque, por exemplo, se eu tenho um ministério de presídio que precisa muito de advogado e de médico, o quanto efetivos nós fomos na reconstrução da urbe, ou na construção da nova urbe, a partir da agregação dessas pessoas. E aí uma coisa me chamou a atenção. Dos entrevistados, quase 400. Escute, gente, é muita gente em termos estatísticos, quando você vê uma amostra de 2.600, quase 400 são da área jurídica. Entre estudantes, advogados, juízes, promotores, procuradores, muitos médicos. 332 PhDs. Nem todos professores universitários, mas PhDs. E aí eu fiquei pensando, se cidade também é lugar de concentração, de conhecimento, de poder e de potencial artístico, e como Lisânias falou, o que acontece na cidade assim acontece no mundo, eu lhes digo uma coisa:
essa mudança funcional e significativa no Brasil não vai acontecer. Escute, me perdoe. Que nada contra, falo com todo o respeito dos meus irmãos neopentecostais e pentecostais, mas dos neopentecostais. A gente sabe que, se não 90% das pessoas são pessoas geralmente que não tiveram grandes acessos na cidade, não vai haver mudança significativa no Brasil se nós não ganharmos as academias e os acadêmicos. Se não ganharmos os operadores de direito e os grandes profissionais que fazem a cultura girar nesse país. Agora, sinceramente, vai ser muito difícil eles serem alcançados em um mundo de especialização, tendo que entender que o ministério deles só começará quando eles estiverem numa igreja local arrumando cadeira, aconselhando alguém, ou entregando panfleto, ou dando aula na escola bíblica. Conquanto importantíssimas e essenciais essa tarefa para que a igreja seja remédio. Eu quero mostrar uma foto para vocês do que a gente está construindo agora para ser polo de reflexão, para, enfim, ser lugar de grandes encontros. Eu quero trazer a Broadway para Paraíba. Pode anotar aí, vai ser um dos alvos loucos. Trazer a Broadway para Paraíba dentro desse contexto, desse complexo que a gente está construindo. Aí, não está contemplada a Casa de Recuperação, que foi a primeira obra. Por quê? Porque essa parte que vocês visualizam da terra, que é contígua à BR-101, ela tem apenas 20 hectares. Isso aqui tem 20 hectares, 20 mil metros quadrados, comparando com os 150 hectares. Então, essa é a área que a gente está focando agora, né? A construção de uma capela. Aí você diz, mas você está construindo uma capela? Você é um homem da pós-modernidade, você está construindo uma capela? A gente está tentando se fazer de tudo para todos. Com aquela coisa, Bill Hybels, Saddleback, eu tenho que ser. E eu comecei a observar que tem uma grande parcela de pessoas que pensam, que movem a sociedade, que são tradicionais, cara. E aí? Por que uma igreja contemporânea não pode ganhar os tradicionais? Vou botar até vitral, até sino vai ter nessa capela, brother. Por que não? Se muitos têm a sua conexão com a cidade a partir das badaladas do sino, por que eu vou desconsiderar a badalada do sino? Então, do lado, um centro de treinamento de liderança, inclusive já houve treinamentos do Haggai naquela casa, que aqui está representada como maquete, houve seminários nacionais já. Um lugar de treinamento para mais ou menos 80 pessoas que podem dormir lá, inclusive. Centro esportivo. Aqui, um elemento multifuncional, que na realidade gira tudo em torno de produção de cosmovisão, a partir da educação, a partir da arte, a partir da tecnologia. Então, esses prédios à esquerda serão blocos de um futuro college, que nós vamos ter. Essa parte central aqui, maior, ela tem mais ou menos 15 mil metros quadrados. Do lado de lá é a parte de artes e tecnologia, estúdios para TV, enfim. Do lado de cá é voltado para crianças. Na parte de trás, que não dá para ver aqui, salas de aula. Temos uma grande quadra, que no final das contas é a quadra auditório. Não tem jogo, bota as cadeiras. Tem jogo, tira as cadeiras. A utilização é mais funcional, né? Só um detalhe, você sabia que os espaços menos utilizados na urbe são os das igrejas? O cara constrói um baita prédio de escola bíblica, gasta milhões para usar no domingo. Uma vergonha. Vergonha, um desserviço ao reino. Servo inútil. Lembre-se, o cemitério da igreja de St. Patrick, onde começou a Universidade de Colômbia. Na realidade, você chega na Cidade Viva, não nessa sede, na sede daquele auditório que vocês viram. Você não sabe onde começa a escola, onde termina a administração, onde começa um centro de formação, de pensamento, de reflexão. É isso aqui é massa, show de bola. Estamos em fase de
conclusão da capela, do coreto. E essa parte aqui a gente está levantando recurso, deve custar uns 20 milhões de reais. E a gente está na luta por isso. E fazendo com muita alegria, porque a gente sabe que vai ser utilizado de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Inclusive pela igreja. Gente, é mais ou menos assim que a gente está atuando. Não estou aqui para dizer que está certo ou que está errado. Como disse, não sou nada sem tudo que aprendi de todos e de muitos que estão aqui. Do Ed, da história dessa igreja, do Rick, do Hybels, do Herman Doiverd, do Huckmacher, do Abraham Kuyper, de Augustinho, de Nietzsche. Ser igreja ministerialmente relevante na cidade, ou você é um amálgama positivo, ou nós somos e continuaremos sendo um gueto descolado. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo aí.